A parede acústica é uma parede de estrutura dupla formada por duas meias paredes independentes, ou seja, sem ligação uma com a outra. E claro, elas levam lã mineral no seu interior e banda acústica. Normalmente, cada meia parede é formada por, no mínimo, 2 camadas de chapas. Na montagem da parede acústica, você deve usar no lugar das guias as cantoneiras de 25 por 30 mm e até há especificações onde a cantoneira é utilizada em conjunto com a guia. As estruturas são colocadas uma de cada lado, no piso e no teto, sem que uma toque a outra, evitando formar uma passagem de som. Vamos ver como montar a parede acústica. Faça a marcação da parede, definindo a posição de cada uma das linhas da estrutura e transfira a marcação para a laje. Antes de fixá-las, aplique a banda acústica para melhorar o desempenho. Sua fixação é feita exatamente da mesma maneira que as guias de uma parede de estrutura dupla, tomando cuidado para se manterem paralelas. Faça a fixação dos perfis no máximo a 60 cm entre os eixos. Os montantes da parede acústica são paginados respeitando a distância máxima de 60 cm para cada meia parede. Para que os montantes de uma meia parede não toquem os montantes de outra face, você deve realizar a paginação de cada face intercalando os montantes. Por exemplo, se em uma das faces você iniciou a paginação com 60 cm, na outra face, inicie com 30. Fixe os montantes aos perfis do piso e da laje. No caso das paredes acústicas, os montantes também podem ser duplos. Ao concluir a estrutura, você deve colocar a lã de vidro no interior da parede. Após a colocação da lã, o chapeamento já pode ser realizado. O processo de chapeamento é o mesmo, mas atenção nas paredes acústicas. Mais do que nunca é importante desencontrar as juntas. Utilize as chapas conforme a especificação. As chapas precisam ter 1 centímetro a menos que a altura da parede para facilitar o acabamento. As chapas devem ser apoiadas nos montantes preferencialmente na vertical e encostadas no suporte superior. A folga de 1 centímetro que citamos deve ser posicionada junto ao piso. Você pode utilizar pedaços de chapas como calços. O aparafusamento da chapa deve ser feito em todo o seu entorno, com os parafusos a 1 centímetro da borda. Nas pontas, você deve colocar os parafusos formando um triângulo, a uma distância de 5 centímetros das bordas. Na primeira camada de chapas, você utiliza o TA 25 mm e o espaço entre os parafusos pode ser de 60 centímetros. Após concluir o aparafusamento da primeira camada de chapas, você deve aplicar uma demão de massa em todas as juntas. Não é necessário aplicar a fita, basta a massa. Esta medida visa calafetar todas as juntas a fim de impedir a passagem de som pelas frestas das chapas, aumentando o isolamento acústico das paredes. Após calafetar as juntas, a segunda camada deve ser aparafusada com os parafusos TA 35 mm a uma distância de 25 a 30 cm. Tenha cuidado com a profundidade dos parafusos. A medida ideal é de cerca de 1 mm. Use sempre o limitador na parafusadeira. Assim você garante a fixação da chapa. As juntas formadas pelas emendas das chapas não podem coincidir no alinhamento, nos lados opostos da parede e na sobreposição das chapas. As juntas horizontais, formadas pelos topos das chapas, também devem ser desencontradas. Terminando o chapeamento, vem a fase do acabamento. O processo de acabamento deve seguir uma sequência. Primeiro você trata as juntas rebaixadas, depois as do topo, os encontros em ângulo e, por fim, a cabeça dos parafusos. Desta forma, eliminamos a possibilidade de sobrepormos acabamentos e criarmos volume nas juntas. Prepare a massa conforme instruções na embalagem. O acabamento deve ser feito em 3 demãos. Você vai precisar de uma espátula e de uma desempenadeira. A folga deixada no pé da parede deve ser calafetada. A primeira demão é chamada de massa, fita, massa. Você deve aplicar uma camada de massa em toda a junta. Depois, você vai colocar a fita JT e retirar o excesso de massa, apertando bem a fita para não ficar com bolhas ou vazios. No mesmo instante que retirar o excesso, você deve recobrir a fita com massa enquanto estiver úmida. Após a secagem da primeira demão, que dura em torno de 40 minutos, você vai aplicar a segunda demão.
Se na segunda demão a junta não regularizar a superfície entre as chapas, aplique a terceira demão de massa. Na terceira demão, você poderá usar uma massa mais fluida para conseguir um acabamento mais fino. Nas juntas do topo, a terceira demão é obrigatória. Primeiro você aplica a primeira demão, o processo massa-fita-massa. Depois você vai aplicar a segunda demão de massa com a desempenadeira posicionada a partir da borda da junta em ambos os lados, abrindo a junta em 60 cm de largura. Para finalizar, aplique a terceira demão sobre o eixo da junta. Nas juntas do topo, é importante retirar bem o excesso de massa, pressionando bem a espátula ou a desempenadeira para não criar acúmulo de massa. Lembre-se de aguardar o tempo de secagem entre as demãos. Nos ângulos internos das paredes, você também pode aplicar as 3 demãos, só que a fita aplicada na primeira demão deve ser dobrada no ângulo da parede. Já nos ângulos externos de 90 graus, em vez da fita JT, você vai usar uma cantoneira de reforço ou uma fita CT, de papel reforçado com metal. Se os ângulos estiverem mais ou menos de 90 graus, use sempre a fita CT, que tem uma banda metálica de cada lado do vinco. A aplicação das demãos de massa é a mesma. Nos parafusos, aplique 2 demãos de massa em X. A parede está pronta para receber o processo de pintura.